Boa noite, gente! E aí, povo, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre começos aqui, coisas novas, coisas que a gente está iniciando no universo aí, né? Tem bastante gente nova chegando por aqui, bastante gente que começou a fazer os seus vasos de concreto agora. Então a gente achou que seria um bom momento para a gente bater um papo sobre isso, né? Boa noite, Mari, Arte Concreto, David, Letícia, Luiz Cláudio. Que bom ver vocês aqui. Ai, gente, antes da gente começar o nosso papo, deixa eu aproveitar para agradecer, porque pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, muito pouquinho mesmo, a gente chegou nos 4 mil seguidores aqui no Instagram. E a gente ficou muito feliz. A gente está quase completando aí um ano de Par de Vasos Ensina. Passa voando, né? Não sei quem tá aqui desde o comecinho. Se tiver alguém que tá desde o comecinho, conta aqui. E a gente tá muito feliz de chegar nessa galera aí, de saber que tem tanta gente interessada, né, nesse assunto, né? Quando a gente começou, a gente não imaginava que era Tanta gente assim, né? tanta gente com as mesmas dúvidas, com os mesmos problemas que a gente passou, né? Então tem sido muito legal compartilhar tudo isso com vocês. A gente também cresce muito trocando ideias aqui, tá? E tem muita gente lá no YouTube que ainda não segue a gente no Instagram. Então deixa eu dar esse toquezinho já, pra quem não sabe ainda, a gente tem conteúdo diário no Instagram. Nosso Instagram é @pardevasoensina. Então sigam a gente por lá também. Deixa eu dar oi aqui, Cristina, Patrícia, Eflora, Vaso de Cimento, SJRP, quem mais? Boa noite, gente, boa noite. Que legal ver vocês aqui. Hoje mais cedo, eu não sei se vocês viram, meio-dia ali a gente postou uma galeria de fotos mostrando um pouquinho do nosso, desde o comecinho, desde os primeiros vasos que a gente fez até os dias de hoje, assim, desde os primeiros que a gente fez lá em 2017, e a gente mostrou um pouquinho da nossa evolução, assim, foi muito legal rever, né, essas fotos, esses momentos, e observar, né, o quanto a gente evoluiu, sabe, porque a gente tá sempre buscando aprender, né, amor, mas é muito legal ver, assim, entender cada fase, né. A gente consegue enxergar, né, que etapa que você estava, em que fase, né? Como é que estava o teu processo de produção. Quais eram as dificuldades naquele momento específico, né? Dificuldades que no momento a gente às vezes nem enxergava, né? Porque não conhecia, não tinha o conhecimento. E conforme o tempo vai passando, né? Conforme a experiência vai aumentando e o conhecimento também, a gente consegue identificar, né? Onde cada etapa a gente implementou alguma coisa e o que isso resultou nos vasos. Então é muito massa ter essa linha do tempo visual, né, para você saber como é que evoluiu o teu trabalho, porque às vezes tu nem se liga nisso, né? Às vezes tu tá tão focado no trabalho, tá tão fazendo isso há tanto tempo, que você nem para perceber o quanto que você evoluiu, né? Quantas coisas você já aprendeu. Então, foi muito gostoso, assim, parar pra separar umas fotinhas pra mostrar pra vocês. Aí a gente ficou bem feliz que bastante gente também se sentiu, como é que fala? Animado, se sentiu motivado, né, a também continuar o seu trabalho, de enxergar que a gente também passou por todas essas fases, né, por todas essas mudanças aí. Então foi muito legal. Se tu não conferiu, depois dá uma passadinha no feed, porque a galeria tá bem massa. Eu até separei as fotinhos aqui e planejei mostrar algumas aqui pra gente ir conversando, porque são momentos bem diferentes e cada momento a gente tem um pouquinho, acho que, pra contar e pra compartilhar com vocês, de detalhes específicos que a gente passou aí no começo, né? E que acho que podem ajudar de alguma maneira, né? Porque é muito comum, né? No começo, principalmente, quando a gente começa a fazer, não só vaso de concreto, né? Mas qualquer coisa que a gente qualquer coisa nova, vá produzir, começar a fazer, a gente colocar a nossa régua lá em cima, né? Porque às vezes a gente já tem um monte de referência, a gente já tem muita ideia do que fazer, né? Às vezes já existem até referências prontas, né? De outras marcas, de outras pessoas fazendo o produto que tu tá a fim de fazer, e eles já estão em outro momento, né? Por exemplo, a gente já está em outro momento, nossas peças já estão com acabamento bacana, né? A gente já consegue implementar várias técnicas aí, e quando a gente começa e vê alguém já fazendo um produto desse, e vai começar a fazer, é muito difícil que já vai começar a fazer num nível desse, né? As primeiras peças você não vai conseguir dar um acabamento bacana, você ainda está conhecendo os materiais,
você vai usar talvez materiais que não são os ideais. Enfim, você não vai conseguir, né, replicar já um produto com esse tipo de acabamento. E quando isso acontece, muita gente acaba se desanimando, né, e até mesmo desistindo, né, porque por achar que eu não consigo fazer assim, eu nunca vou conseguir fazer assim. E não é verdade, né, gente? Se vocês verem os nossos primeiros vasinhos ali, nossa, é o clássico de quem tá começando, né? Vou botar. Você vai perceber isso, né? Porque ninguém começa já fazendo um produto fodão, né? Tu vai devagarinho, tu vai aprendendo até tu conseguir fazer. Que legal. Olha aí, esses foi os primeiros mesmo, assim, a primeira leva de vasos. A primeira de todas, foi aí que nasceu, a gente fez. Ali, alguns já quebraram muitos quebraram, no desmolde, já a gente nem conseguiu desmoldar direito as peças, né? As paredezinhas dos vasos ali estão bem maiores, né? Os modelos, a gente usou os potes que a gente tinha aqui na nossa, as coisas de cozinha, cozinha mesmo, né? Então é isso aí, gente. A gente não vai começar já fazendo, né, o produto top aí, a gente vai começar começando, né? Existe uma curva de aprendizagem aí, né? Uma curva de experiência, né? Tanto aí de conhecimento, né? E experiência que a gente vai colocando nas nossas peças para chegar onde a gente está hoje, e a gente ainda quer evoluir, melhorar ainda tem muita cada coisa vez que a gente mais, quer melhorar, né? Mas se você está começando agora, olha aí, tá? Tá normal, registrado. tá registrado, a gente começou assim. Então não desanima com as primeiras peças, né? Que provavelmente não vão dar certo, né? Ou não vão chegar no acabamento que você está pensando aí. Porque é assim, gente, é teste, é treino, é experiência e é muito conhecimento também. E é normal, né? A gente não pode se cobrar tanto de achar que vai começar a fazer uma coisa que nunca fez antes, já saindo arrasando, né? A gente não pode se cobrar. Todo mundo tem essa curva aí de aprendizado em qualquer coisa nova que for fazer, né? A galera tá pedindo curso, tá saindo, meu povo. Agora quem fazer o curso já vai sair lá na frente, né? Que já vai sair. O legal do curso é que é assim, né? O que a gente em 4 anos demorou pra chegar, vocês vão pegar mastigadinho, né? Vocês vão pegar pronto aí um conhecimento que a gente demorou um tempão pra adquirir. Então isso é muito legal. Tem uma listinha de espera, tá aqui no link da bio, se vocês quiserem se inscrever, caso não tenham se inscrito ainda, que é pra a gente poder avisar vocês por e-mail da data de matrículas assim que a gente tiver definido, tá bom? Vai ser muito legal receber a Cristina, a Adriana, que legal. Então, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui pra gente conversar, ó. Os fotinhos, vamos lá, vamos rever quase que a gente separou hoje. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de legal aqui pra compartilhar com o pessoal. Essa daqui é legal, né? Porque essa daqui já foi o acabamento daquelas aqui, essa aqui foi aquela primeira leva ali que a gente fez, só que a gente já fez um acabamento, já deu uma lixadinha nas peças, já deu uma pintadinha para esconder umas imperfeiçõezinhas que tinham ali. Então essa aí foi a primeira leva que a gente fez finalizada, já depois de secar e depois de pintar. A gente até pintava nessa época, hoje a gente nem usa... só os primeiros mesmo, a gente brincou assim um pouquinho de pintar, pra ver qual é que é. Hoje a gente nem pinta nossas peças, mas olha aí, né? Os vasos super baixinhos, aquele quadrado ali mesmo. Nossa, não dá pra plantar nada, nem cabe nada, não tem nem espaço pra gente plantar a planta ali. No começo também a gente não se liga nisso, né? A gente só tá se ligando aí no formato bonitinho do vaso, mas a gente não pensa em todas as coisas que a gente precisa, né? Na funcionalidade principalmente, né? O vaso vai ser plantado, então ele precisa, né, de um espaço suficiente para acomodar a raiz de uma planta, né? Nesse caso aí, claramente, a gente não pensou nisso. Tem aqueles bem altos ali também que ficariam super fundos, assim, pra gente colocar com substrato, né? Com terrinha, quem sabe com água, uma plantinha seca fique legal, mas a gente nem pensava nisso nessa época ainda, né? Verdade. Até porque depois a gente acabou usando algumas coisinhas, eu acho até de porta-lápis, essas coisas, né? Sim. Mas eu acho que se a gente deve ter, assim, ó, até podia ter visto depois, né? A gente deve ter uma ou outra perdidinha dessa aqui ainda, que é valor sentimental, né? Mas a grande maioria já até se deteriorou, né? Porque era uma época que a gente não sabia que materiais usar realmente. Nessa primeira leva, o que foi, exato. Nessa primeira leva eu fiz com CP3 e areia só. Aí eu fiz mais ou menos meio a meio, assim, né? No olho, né? No olho. Mas não fiz cura, não fiz nada, nem olhei a quantidade de água direito, assim, enfim, né? Daquele jeito que a gente começa sem saber das coisas, né? E depois, rapidamente, as peças já começaram a se deteriorar, algumas delas racharam já nas primeiras semanas, outras até não tiveram problemas de rachadura, mas
Claramente o concreto não ficou com acabamento legal depois, assim. Mas enfim, é aprendizagem. Mas assim, essa primeira leva, assim, hoje, por exemplo, já não tem mais nada que daria pra usar, só pra vocês entenderem como a gente realmente não sabia, assim, né? A gente foi fazer mesmo, não sei quem acompanhou um pouquinho aí da nossa história em outras lives que a gente fez, mas a gente começou mesmo fazendo pra gente, né, esses vasinhos. A gente fez aqui pra casa mesmo, porque a gente tava num momento assim que a gente tava curtindo mais plantas, trazendo as nossas primeiras plantas pra casa e tudo mais. E aí a gente começou a fazer assim como um hobby mesmo, aqui pra gente. E essa foi a primeira levinha aí que saiu dessa brincadeira. Então, nessa época que a gente não tinha nem pretensão alguma, assim, de comercializar as nossas peças, né? Foi realmente aí uma brincadeira de final de semana, né? Uma diversão aí. Deixa eu ver o que mais tem de legal aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver aí. Gente, olha só, fiquem à vontade para perguntar aqui sobre essa questão aí do começo. Se tiver alguém que está começando, tiver alguma dúvida ou algo que queira saber em relação a esse início especificamente, perguntem, porque as perguntas de vocês também vão deixar a nossa conversa aqui mais interessante, né? A gente vai trocando ideia sempre mais legal. A gente vai mostrando umas coisinhas aqui pra gente ir batendo um papo, mas a ideia mesmo é vocês compartilharem. A gente tá de olho aqui nos comentários, tá? Pode mandar dúvida, vaso de cimento. Hoje vamos conversar mais sobre essa questão de início, né? Esse começo, assim. A gente não vai fugir muito desse tema, senão a gente vai longe. Tem bastante coisa legal aqui de conteúdo aqui pra vocês conferirem, tá? Ela tá dizendo que ela nem sabe por onde começar. Conta aí, amor. Por onde que começa? Gente, começa vendo os nossos conteúdos aqui, tá? Só pelo nosso, que a gente já tem de conteúdo aqui no nosso feed, no YouTube também. Começo. Já vai ser uma boa base aí para você começar, pelo menos já saber várias coisas que você não pode fazer, né? Ou materiais que você não pode trabalhar, tá? Mas o que muita gente começa, assim, já para avisar, né? Que muita gente, porque tem muito vídeo explicando a fazer dessa maneira, né? É o que a gente mais encontra, é o pessoal usando aí argamassa colante para fazer os vasos de concreto, né? Tipo a C1, a C2, a C3, né? Então já esquece de trabalhar com esse tipo de argamassa. Existem algumas argamassas específicas que dá pra gente usar, mas a gente vai falar melhor lá nos nossos vídeos, dá uma procuradinha ali, que tem as argamassas estruturais para isso, né? Mas se pudesse dar uma dica principal aí, seria não trabalhar com argamassa colante e não fazer um cimento um concreto sem agregado, né? Sem usar areia e pedrinhas, porque senão você vai estar... Acho que isso já é um grande começo, porque a maioria das pessoas não acha esse tipo de informação e os tutoriais, muita coisa que a gente vê na internet, né, principalmente no YouTube, eles ensinam dessa forma. Então tem muita gente que começa assim, não sabendo, né, que tem todo esse conhecimento aí por trás. E modéstia à parte, gente, quem dera quando a gente começou a gente tivesse algum conteúdo para ajudar a gente como a gente tá fazendo hoje, né? A gente tá fazendo justamente porque a gente não tem esse tipo de informação no mercado. E a gente achou que seria muito legal ajudar outras pessoas a não passarem pelos mesmos perrengues, né? Mas a gente não tinha no que se basear, assim. A gente teve que errar muito, estudar muito. A gente teve a ajuda de um profissional que nos orientou demais, assim, foi uma evolução incrível. Foi. Mas teve que, na base do estudo, e principalmente estudar coisa chata, coisa técnica, sabe? Que é de um universo muito diferente do nosso e que é muito difícil para quem não é da área de engenharia, por exemplo. Então, a gente teve que estudar primeiro o técnico para depois transformar isso numa coisa que funcionasse para o nosso dia a dia, para o nosso tipo de trabalho, né? E a gente começou da maneira mais difícil, eu diria, né? Quem tem a possibilidade aí de adiantar isso já é um passo bem à frente, né? A vaso de cimento, aproveitar que ela está perguntando, ela perguntou se é só a gente, né, que trabalha na empresa. Somos só nós dois na empresa. Só nós dois. Espero que logo a gente possa crescer. Mas até o momento somos só nós dois empreendendo aí em casal. Tem algum casal por aqui? Inclusive por isso tá dando uma atrasadinha no curso aí, porque a gente tá fazendo tudo, gente, né? A gente tá gravando, tá fazendo toda a parte da montagem do curso em paralelo à produção de vasos de concreto, a gente até né? deu uma segurada na produção, né? Pra poder dar um gás. É bastante coisa toda conta. Mesmo em dois, ainda é bastante coisa, né? A Cactus Loja Cactus,
perguntou o que motivou vocês a continuarem todos os dias. Acho que a primeira coisa, a gente já a vontade de estar fazendo um negócio de nosso, mudar, né? De mudar o nosso estilo de vida. Isso, a gente já vinha de carreira, nós dois somos publicitários, né? Nós já tínhamos as nossas carreiras aí há mais de 10 anos no mercado, cada um na sua área, mas a gente tinha muita vontade de mudar o nosso estilo de vida e a gente viu que para isso um dos principais, né, pontos, a chave de virada aí seria, né, começar um negócio nosso, né, com a nossa cara. Então, o fato de a gente já querer muito isso, né, a gente não sabia se seria vaso de concreto, a gente não sabia o que a gente ia fazer, mas a gente queria fazer uma coisa juntos, né. Então, a gente já tinha o blog, né, que já depois dá uma olhada no nosso vídeo aqui da nossa história, a gente começou como um blog, o Par de Vaso era um blog, não tinha nada a ver com vaso de concreto, e com o passar do tempo aí a gente acabou identificando a possibilidade, né, a viabilidade desse negócio do blog virar um negócio de vasos de concreto. E a gente começou. E perrengue tem um monte, tem sempre, né, ainda hoje, mas a gente sempre tem que estar alinhado com o que a gente quer, porque se você está alinhado, né, se você tem consciência do que você quer, você também tem que ter consciência do percalço, né, das coisas que podem acontecer no meio do caminho para chegar onde você quer, né? Não vai ser sempre tudo mil maravilhas, não vai dar sempre tudo certo. Eu acho que a gente tem que se ligar nisso. A gente começou muito motivado com essa questão da mudança, né? E aí depois, quando a gente viu naquilo uma possibilidade, aí mesmo que empolgou, porque daí, poxa, isso pode ser o que a gente estava buscando, né? E aí, no dia a dia, assim, era muito louco, porque apesar dos perrengues, apesar dos problemas que não paravam de surgir no começo, da gente ter dias de desmotivação, de pensar, será que vai dar certo, não vai? Por mais que tenha sido difícil mesmo, assim, né? A gente nunca quis desistir, né? A gente sempre, quando parava, a gente pensava, parava, respirava fundo, tá, o que a gente vai fazer sobre isso? O que a gente pode fazer sobre isso? E aí a gente buscava tentar achar alternativas para resolver aquela questão. Mas eu acho que quando a gente viu que a gente gostou, sabe? A gente se viu fazendo aquilo e aquilo preencheu a gente no sentido do propósito, assim, né? De fazer uma coisa que a gente curtisse, que tinha a ver com o nosso estilo de vida e tudo mais. Eu acho que aquilo ali foi muito mais forte do que todos os problemas, sabe? E acho que desde então isso tem sido o nosso motivador, assim, de todos os dias. Depois que essa onda de problemas, dificuldades maiores passou, eu diria que a nossa motivação ela tá muito mais hoje nas possibilidades do que a gente pode construir, porque a gente já de certa forma domina, né, a técnica do vaso de concreto que a gente conseguiu elaborar hoje. Então a gente já tá um passo mais à frente de pensar, tá, qual é a próxima coisa que a gente vai inventar? E agora, o que a gente vai fazer, sabe? Então eu acho que... Já tem uma fila gigante agora. Nossa, tem muita ideia, muita saber ideia. O que faz primeiro, na verdade, né? Já estamos... Isso motiva muito, né, o dia a dia. A gente por ter uma cabeça, acho que bastante criativa, tem muito disso, de estar inventando coisas o tempo inteiro, e isso motiva muito a gente, assim, como artesãos. Sim. Chegou a dar uma olhada ali, alguma pergunta? Tem várias perguntas aqui, deixa eu ver, do curso também. Boa noite, por que o vaso quebra ao desmoldar, mesmo tendo feito a massa forte? Por causa da pessoa não esperar o tempo suficiente, né? Muito comum no começo, foi o que aconteceu comigo na A gente mostrou uma fotinho agora no começo. Foi o que aconteceu com a gente na nossa primeira leva, né? Eu fiz o vaso, 6 horas da tarde de um dia, né? E no outro dia, de manhã, eu já fui lá desmoldar, porque eu botei o dedo ali em cima, já tá durinho, então beleza, já posso desmoldar, né? E não, né? Apesar de a massa já ter começado a endurecer, cada tipo de cimento, né, tem um tempo de pega aí que a gente chama, né, tem um endurecimento característico, né? Alguns você consegue desmoldar depois de 24 horas, muito dificilmente você consegue desmoldar antes desse tempo, dá pra gente fazer, tem alguns cimentos especiais e argamassas especiais com alto índice de resistência inicial, né, que a gente consegue, aí talvez através... Mas acho que já é um conhecimento um pouquinho mais avançado. Mas já tem que fazer um traço mais fera, assim, tal. Mas de um modo geral, depois de 24 horas, a maioria dos cimentos, dependendo do cimento aí, até 2 dias depois, né? Dependendo do formato do vaso, se é uma peça maior, né?
a parede do teu vaso, isso pode acabar se estendendo. Mas a maioria dos problemas quando está quebrando na hora do desmolde é porque não está na hora certa do desmolde, né? Ou até mesmo o processo de desmolde está muito violento, está batendo muito, né? Às vezes é um formato, é um material que é muito rígido, né? Você não consegue desmoldar com facilidade, tem que acabar batendo e isso vai acabar rachando a tua peça, né? Então, se liga nisso aí. Deixa eu botar mais uma fotinho, que eu separei as fotos tão legais pra gente ver aqui. Deixa eu botar mais uma aqui. Essa aqui é legal, né? Não, deixa eu ver. Essa aí já é da mesma leva ainda, né? Vamos essa daqui? Isso. Essa? O primeiro com plantinha. Esse? O roxinho. Esse é o primeiro que a gente botou plantinha daquela leva lá. Esse a gente já consegue observar bem certinho ali na parte de cima, né? O acabamento, a gente não conseguia dar o acabamento liso na nossa peça. Normal, quem tá começando. Essa peça, como ela tinha areia, né? A hora que a gente ia lixar, ela ficava mais rústica ali na parte de cima, né? Então é o clássico vasinho de quem tá começando. Né? Dá pra ver ali a textura, né? Que tá até meio... Tá arranhadinho e tal, né? Não ficou bem lisinho. Vamos ver aqui, a gente falando que é muito difícil encontrar o cimento branco. Realmente é difícil de encontrar o cimento branco. Perguntando se vocês conseguiram vender na internet. Sim, a gente vende pela internet também. A gente ainda não tem loja online, é um plano aí que tá por vir, mas a gente vende pela internet, pelo Instagram, e as vendas pela internet têm crescido muito, tem até ultrapassado as nossas vendas aqui na nossa cidade. É verdade. E aí a gente vende direto pro cliente, né? Vê o endereço, informações tudo direitinho e manda direto pra pessoa. A gente perguntando aqui de que cidade que a gente é de Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul de Santa Catarina. Bem gelado aqui agora. Tá muito frio. Super frio pra cá, gente. Vamos lá. E isso é uma coisa que tem que se ligar muito também quando tá fazendo vaso. A temperatura também. Pra quem tá chegando agora, a gente tá falando um pouquinho sobre o nosso início. A gente tá mostrando aqui umas fotinhos aí do nosso começo, os nossos primeiros vasos. A gente fez uma galeria hoje contando um pouquinho, fazendo quase que uma retrospectiva aí, né? Dos nossos vasos, como a gente começou até os dias de hoje. Então a gente tá botando algumas fotinhos aqui pra gente conversar, pra vocês entenderem também como é que foi esse nosso começo, tá? Fiquem à vontade pra tirar dúvidas aí, quem tá começando agora, pra quem tem pouca experiência nessa área, ou pra quem quer evoluir mesmo, né? Essa fotinho aqui a gente já tava bem mais, né? Bem mais avançadinho aí. Essa daí foi, acho que, uma das primeiras feirinhas que a gente participou, acho que a gente botou o nosso... Foi a primeira vez que a gente botou o nosso produto para vender. E foi também quando a gente decidiu... Esse foi o momento que a gente decidiu vender as nossas peças, né? Então, vocês viram que a gente saiu lá do acabamentinho rústico, né? Um material não tão legal. Daí, nesse meio tempo, a gente já começou a explorar outras coisas, como a pigmentação, né? Como vocês podem ver aqui. E aí a gente já começou a entender um pouquinho mais o acabamento, já conseguiu dar um acabamento legal nas nossas peças. E esse tipo de peça aqui, esse visual a gente curtia bastante, assim, a gente adorou. Só que uma coisa que não mostra na foto, né, é que a gente teve problemas com esses vasos aqui, né? Tá tudo lindo aí, mas olha lá, os vasos brancos, a gente não usava o cimento branco estrutural. A gente usou o cimentinho para fazer essas peças, né? E na hora ficou lindo, né? Nossa, na hora fica maravilhoso. Se apaixonamos pelo produto, né? Só que com o tempo foi dando problema, essa peça é mais porosa. Muitos desses vasos brancos acabaram mofando mesmo com o processo de impermeabilização, né? Com o tempo eles acabavam meio que se dissolvendo, né? Então, logo em seguida que a gente começou a vender essas peças aí, a gente já viu que o cimentinho não dava para trabalhar. Também a gente conseguiu dar um acabamento super liso nessa peça preta aqui da frente, por exemplo, porque a gente muito inteligente, né? Não vamos mais botar agregado na nossa massa. Vamos fazer só de cimento, que aí vai ficar... O cimento fica lisinho, coisa mais linda. Super lisinho, é um pouco mais caro, mas vai ficar lindão. E dito e feito, né? Ficou linda a peça, né? O que aconteceu? Rachou as peças depois, né? Então não dá pra gente fazer um vaso só com cimento e a água, tá, gente? Vai dar problema de certeza, vai rachar. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta da Flora, que eu acho que tá um pouquinho de encontro com a nossa fotinho aqui. Mesmo não tendo uma peça perfeita, vocês tiveram receio de vender no início?
qual a hora de começar a vender e quais os valores para peças que ainda não têm tanta experiência, para as peças de pessoas que não têm tanta experiência. Como foi com vocês? Como a gente estava contando, essa foto aqui foi do primeiro momento que a gente resolveu vender as nossas peças. Foi o primeiro evento que a gente participou, literalmente, a gente vendeu só pra família. Foi a feirinha lá em Florianópolis. Foi a primeira vez que a gente foi, mas a gente foi muito com o intuito também de aprender, de entender se esse era o nosso lugar, né? Isso foi muito legal. E assim, gente, a gente foi morrendo de medo. Que a gente nunca tava, a gente não achava que tava bom o suficiente para vender ainda, a gente tinha todos os medos e todo mundo que tá começando tem também. Então foi meio que uma prova de fogo pra gente, para validar o negócio, para ver se era realmente, para ver qual é que era a reação das pessoas ao ver as nossas peças, né? E eu acho que, a gente está num momento de pandemia agora, é complicado disso, a gente não consegue fazer isso, mas eu acho fantástico a questão das feirinhas para isso, né? Principalmente se você não vende ainda, para você fazer os seus primeiros testes, faz uma curadoria de umas peças ali, vai para uma feirinha, porque é muito legal você ver a reação das pessoas, o que as pessoas estão achando do teu produto, como é que elas interagem com esse teu produto. Nessa primeira feirinha a gente já teve vários insights de produtos que a gente já não era legal trabalhar, de maneiras diferentes de vender o produto, de até abordagem diferente, né? Da maneira como a gente apresentava o nosso produto, né? Então, porque às vezes na nossa cabeça tá tudo muito certo, tudo muito claro, né? Mas quando a gente vai apresentar isso para uma outra pessoa, a gente vê que não é bem assim. E esse momento que a gente estava aqui desses vasos aqui também ainda era uma fase meio experimental, porque a gente ainda não tinha lançado oficialmente a nossa marca. A gente não vendia pelo Instagram ainda, a gente não tinha falado oficialmente em nenhum lugar. A gente foi convidado para essa feirinha por uma pessoa conhecida, então a gente foi bem tipo assim, vamos ver no que dá, né? Vamos ver se faz sentido. Então a gente ainda não tinha aberto, né, essa venda. Esse momento aqui era muito ainda experiencial, né? E depois a gente começou a ver que a gente teve uma série de problemas aqui com essas peças aqui. Deixa eu voltar pra cá. Vê, tinha alguma perguntinha que tu viu antes, que passou? Acho que pode ir indo pra baixo agora. Tem várias perguntinhas aqui, vamos ver. Eu acho que ela tinha perguntado mais coisa, agora eu esqueci. Celeste tem que vir conseguir uma live. A Lorena tá falando que o dela tá ficando assim. Dá uma olhadinha aqui nos nossos conteúdos, Lorena, que tem bastante coisa, tá? Esses estão lindos, a Mari tá falando. Esteticamente a gente adorava aqueles vasos ali, Mari. O problema era isso que a gente tava comentando, sabe? Quem vê na foto não desconfia que depois esse vaso vai ter problema. Esses vasos racharam, trincaram, esfarelaram, todos os problemas que vocês podem imaginar que é comum ter no começo, eles tiveram. Então, tem essa questão. Não adianta também ser lindo. O estético dele a gente consegue replicar hoje, né? Com todas as técnicas que a gente tem. A questão de fazer o colorido bipartido ali, né? Com duas cores diferentes. Daria pra gente fazer hoje também, né? Só é uma coisa que hoje na nossa linha de produção, né? No nosso catálogo, a gente ainda não acha interessante, porque a gente sempre tenta, né, ter o mínimo possível de produto pra gente ter uma oferta mais clara. Se a gente for fazer tudo que a gente quiser. Se for fazer tudo que acha bonito, tudo que acha legal, você acaba fazendo coisa demais, e às vezes fica confuso para você e até mesmo para o seu cliente entender, né, que tipo de produto que você tem. Então é difícil a gente se conter, porque a gente gosta, né, a gente entende que é bonito, a gente quer fazer um monte de produto, mas quando a gente está pensando em marca, né, em oferta, a gente tem que ser muito claro nisso, né? E os produtos têm que refletir, né, essa clareza e essa organização. Então não adianta sair fazendo tudo quanto é modelo, tudo quanto é cor, tudo quanto é tipo. Tenta ser E não adianta ser lindo, maravilhoso se dá problema, né? Também. Não adianta nada o cliente se apaixonar pela tua peça e depois ele vir reclamar que ela tá com algum problema. Então, a Paula tá dando parabéns pra gente. E a gente conheceu a Paula num momento bem crítico, né? Que a gente tava justamente passando por vários perrengues. Lumiar, vamos lá. Quando eu faço vaso com massa preta, depois que desenforma fica soltando pigmento.
Você sabe por que isso acontece? Como parar de acontecer? A gente mostrou ali uma fotinha que tinha bastante preto, né? O pigmento ele é complicado, mas o pigmento preto é mais complicado ainda, né? É muito comum na hora que a gente faz o desmolde da peça, ele ainda está soltando um pouco de pigmento, né? Para isso, assim que a gente desmolda as nossas peças, a gente já lava ele, né? Passa uma esponjinha dessas de louça mesmo, né? Não o lado abrasivo, né? O outro lado ali, para tirar qualquer excesso que tenha ficado naquela natinha que fica ali em cima, né? Depois, né? Posteriormente com o processo de finalização, ali de impermeabilização ou qualquer outro produto que você vai usar para um hidrofugante ou um impermeabilizante, já vai ajudar a tirar essa tintinha que sai, tá? Mas no começo é normal mesmo, tá? Sempre suja a mão, mas depois fica certinho. Deixa eu botar mais uma foto, que eu gostei desse negócio de foto. Essa daqui é legal porque é lindo, né, amor? Tá, é verdade. Assim, ó, eu amo esses vasos aí que a gente fez, só que... Foi isso que a gente... esse modelo aí ainda era com o cimentinho, né? Não era com o cimento branco. Então ele não tinha função estrutural e deu problema, né, gente? Mesmo com o impermeabilizante, ele começava a desmanchar e tal. A gente gostou muito da estética deles, ficaram bem bonitos mesmo. Mas não dá, né? Com esse material não dava para fazer. E como vocês estão vendo aí, a gente tem vários acabamentos diferentes nesse primeiro momento, porque a gente não tinha essa consciência que a gente tem hoje. Então a gente fazia... Não, a gente estava testando várias técnicas para entender também até onde a gente podia ir, Fazia né? Marmorizado, fazia pigmentado, fazia de uma cor, fazia de outra. E aqui ainda não era oficial. Não. Aqui a gente não tinha definido o nosso catálogo, digamos assim. Então, no começo, né, isso que eu falei agora para vocês da questão de fazer um modelo específico, isso é depois que vocês já entenderam qual é o produto que vocês acham legal, né? Já entenderam qual é o acabamento que vocês acham bacana, já tem uma noção disso. Mas até esse momento, você deve fazer realmente todas as opções, testar todos os materiais, né? Para você talvez encontrar uma técnica somada a um modelo que você acha interessante. E mesmo depois que você já, no nosso caso aqui, a gente faz só esses acabamentos, né? E só essas técnicas que a gente usa hoje, para venda, né? Mas aqui na nossa oficina sim. Eu estou sempre testando cores diferentes, produtos diferentes, né? Modelos diferentes, né? Esse buscar por um negócio novo e testar, eu acho que sempre tem que ter, né? Você só não precisa necessariamente ficar vendendo tudo que você fica testando por aí. Porque assim, ó, a gente super estimula, né? Que vocês comecem o quanto antes, porque realmente o momento perfeito ele não vai chegar nunca, tá? Se tu ficar esperando que teu vaso esteja perfeito. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode vender as nossas peças muito experimentais ali do começo, né? As primeiras que a gente for fazer, porque muito provavelmente essas primeiras ainda não vão estar legais o suficiente, não tanto em estética, tá? Mas um pouco mais em resistência mesmo. Até mesmo pra hoje. Pra gente não ter problema, sim, né? Até mesmo hoje, tá? Com todo o conhecimento, toda a técnica que a gente tem, sempre que eu mudo alguma coisa, né, na nossa produção para algum teste, que eu testo uma massa com uma composição diferente, ou entro com um aditivo diferente, enfim, que eu modifico alguma etapa do processo, né, pela primeira vez, a gente faz isso, né, e a gente faz algumas peças a mais, às vezes presenteia para alguém, né? É legal você mandar para alguém que seja em regiões diferentes de onde você mora, né? Pô, a gente manda para São Paulo, ou a gente manda para... Pega os amigos que moram tudo longe e manda para testar. Minas Gerais, enfim, todo mundo conhece que mora fora, manda para ele ter essa peça tá em diferentes usos, em diferentes regiões, e acompanha ela durante um tempo, né? Para você entender se ela realmente está funcionando, se ela está resistente aí às diversas, né? Tensões que o concreto geralmente tem. Então não é fiz uma peça, mesmo que eu já tenha conhecimento bacana, ficou bonito, eu já boto vender. Não, tem que observar essa peça durante o tempo, tem que forçar ela em alguns testes aí para ver se ela tá bacana para vender, né? Assim, não tem um tempo muito específico, mas tomar mais cuidado de não sair vendendo essas muito assim, quando ainda tu tá muito aprendendo direitinho como funcionam os materiais, né? Ainda tá muito cru nesse universo, né? Principalmente se tu era de outra área e começou agora, né? A fazer. É muita coisa que a gente tem no começo para aprender. Então, só toma esse cuidado, porque tenta acompanhar alguns meses essa peça, porque também, assim, não é fazer hoje e vai dar problema amanhã, tá? Demora um tempinho para esses problemas começarem a aparecer.
Então, às vezes tu acha que, não, uma semana tá aqui lindo, maravilhoso, tá tudo certo, né? Não, tem problemas que demoram alguns meses aí pra aparecer, tá? Então, é legal ficar de olho nesse primeiro momento, acompanhar a evolução, colocar realmente uma planta, ver como é que se comporta com a rega, enfim, colocar em lugares diferentes, como a gente falou, em regiões diferentes. O máximo que tu conseguir fazer de teste vai ajudar a entender se essa tua peça tá legal, né? Porque realmente acho que ninguém fica feliz, né, de ter um cliente aí na porta reclamando que a peça deu problema. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra nós mostrar. Legal. Fotinhos. As fotinhas tão legal, né? Essa daqui é parecida? Essa daí ainda é da... Essa já começaram a utilizar o cimento estrutural, acho, nessas peças aí. Vamos ver aqui a Ford tá perguntando se a gente já teve problemas com a parte estrutural dos vasos, mesmo depois de ter todo o conhecimento e empirismo que vocês têm hoje. Hoje já é mais difícil isso acontecer, né? Mas até pouco tempo atrás, às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu entrar com um aditivo que não era específico para concreto na nossa produção, mesmo depois de já ter, né, conhecido a função dos aditivos, e acabei descobrindo, rachou algumas peças nossas mesmo depois disso, mas aí através do nosso controle, né, todas as anotações que a gente faz no nosso processo, tal dia foi feita tal peça, eu voltei na minha produção, poxa, mas o que teve de diferença nessa produção? O aditivo X que eu usei. Depois eu fui descobrir que aquela composição em específico daquele aditivo não podia ser utilizado agregados graúdos, não podia usar brita com aquele tipo de aditivo, que a probabilidade de dar trinca era maior, né? Então, às vezes existem esses quesitos técnicos, né, de questão de produtos novos, você mudar, tu vê, eu só usei um aditivo diferente, mesmo sendo um aditivo com a mesma função do que eu vim utilizando, o fato de ele não ser específico para concreto acabou dando um problema. Então, a gente tem que estar sempre anotando o nosso processo, né? E tendo conhecimento para quando acontecer um problema, a gente não sair desesperado, louco, mudando tudo porque não sabe o que aconteceu. Uhum. Então, quando a gente tem conhecimento, né, tanto técnico quanto de experiência, ajuda muito quando acontecer um problema, você entender o que aconteceu e já resolver isso, né? Foi numa leva só em específico, então já resolvemos, já tiramos aquele produto e consegui identificar, não utilizamos mais. Mas isso foi uma exceção, assim, desse nosso novo momento, porque a gente chegou a um momento da nossa produção que, assim, a gente teve esse momento experimental, onde a gente teve muitos problemas, tá? Muitos problemas. E aí a gente chegou num momento que a gente achou que tava legal para ir pro mercado, né? Depois de bastante tempo, tá? E quando a gente foi pro mercado, a gente achou que tava tudo certo, e assim que a gente colocou, a gente teve um problema. Para não dizer assim, eu acho que foram 2 ou 3, eu tenho até que conferir porque eu não lembro bem certinho, mas 2 ou 3 clientes que aconteceu isso, e aí a gente imediatamente tirou tudo do mercado, assim, parou. Imagina o balde de água fria, né, assim que começou. A gente parou, e aí foi o momento que a gente reviu tudo. A gente mudou completamente o que a gente fazia. Daí entrou um profissional para ajudar a gente, entrou estudo, entrou muita coisa, assim. E aí, a partir desse momento é outra fase, assim. Daí a gente já teve um domínio, assim, Hoje a gente entende o que faz, sabe? Um vaso rachado, tirando a exceção do que o Marcos falou, de testar um produto novo, uma técnica nova, que aí é uma questão também de uma mudança que a gente fez, né? Uhum. O resto, hoje a gente entende as origens desse tipo de problema, né? Então, o começo é muito comum, é um problema muito comum no começo, e demora, assim, pra gente entender e conseguir ajustar isso no processo, sabe? Vamos ver o que mais tem de perguntinha. Pra baixo, cara. Me perco aqui. Hoje a gente colocou o celular aqui em outro canto, geralmente a área fica com um na mão e a gente deixa esse um pouquinho mais longe. Só que como a gente queria botar as fotinhos aqui pra vocês, a gente deixou ele mais ao alcance aqui. Tem bastante gente fazendo perguntas sobre o curso, mas eu também não quero ser a chata porque não venho aqui pra falar de curso. A gente tá quase finalizando as gravações, tá? Pra nossa próxima turma. E assim que a gente terminar, a gente vem trazer mais detalhes aí de como é que tá o processo
para a data de matrícula. A gente ainda não tem a data de matrícula para a próxima turma, vai ser em agosto, mas a gente ainda não tem a próxima data. Então, assim que a gente tiver todos os detalhes, a gente vem conversar melhor com vocês, tá? Fiquem tranquilos que logo, logo vai ser divulgado o cronograma direitinho, vocês vão entender tudo que vocês podem aprender. O que a gente adianta pra vocês é que, assim, é do zero até o que a gente faz hoje, assim, passando por todos os processos super detalhadinho, tá? E conhecimento, né, gente? Não é ensinando só Não é como replicar. fazer, não é pra vocês só replicar o que a gente está fazendo. Vocês vão entender o que vocês estão fazendo, o porquê de cada etapa, o que cada produto interfere, o que cada material interfere. Então, assim, tá muito completo. É por isso que a gente tá demorando para fazer, porque tem muita aula, tem muito conteúdo. Ele já era completo, daí a gente reviu algumas coisas e colocou mais coisas ainda, então tá, ó. Mas ele tá bem legal, tá? Em breve a gente traz mais detalhes pra vocês. Quem tiver ansioso aí pode mandar um direct que a gente conversa melhor, tá? A Marie, eu acho que é assim que fala, ela disse que tem feito uns testes, mas ainda não se sente segura. Ela quer poder entregar um produto com segurança pro cliente. O que tu tem a dizer sobre isso, Max? Cola nos nossos vídeos ali, faz um checklist, vê se tudo que a gente tem falado até agora está sendo cumprido, que já é meio caminho andado aí para você, tá? Com certeza, se você está fazendo alguma coisa errada, pelos vídeos que a gente tem aqui no nosso feed, você já vai conseguir identificar aí, tá? Óbvio, existem outras maneiras de fazer além dessa, mas ali tu já consegue fazer um checklist bem bacana, tá? E assim, Maria, esse momento, assim, tipo, ele é de ansiedade mesmo, ele é de frio na barriga mesmo, tá? Eu acho que não tem como a gente lançar uma coisa que a gente tem muita expectativa e não ficar nervoso. Nunca vai ficar. Vai estar com medo, mas vai acho com medo. Acho que assim, tu pode fazer 20 anos de Vasco que tu vai estar nervosa ainda quando tu for lançar, tá? A gente até hoje tem muito frio na barriga de coisas novas que a gente faz, que a gente implementa, né, e tal. Mas é normal. E é normal, sabe? É normal. A gente fala que assim, a gente nunca vai ter o momento certo e nunca vai existir o vaso perfeito, né? A gente até hoje sabe de coisas que a gente precisa aperfeiçoar e isso sempre vai ter aperfeiçoamento no nosso trabalho, isso é muito bom, né? Então esse momento nunca vai chegar, assim. O começo é mesmo assim tentar te embasar de conhecimento, de teste, colocar a mão na massa mesmo. Pra ti, eu acho que isso também vai te ajudar a ter um pouquinho mais de segurança, sabe? Saber que tu estás fazendo o embasamento, o conhecimento, ele dá mais segurança pra gente, porque a gente sabe que tá fazendo recomendado, sabe? No começo eu acho que não dá pra gente ser muito experimental no sentido de vou tentar botar açúcar, vou tentar botar cola. Alguém perguntou aqui sobre açúcar. Perguntou? Se vocês usam açúcar. Tipo assim, são coisas que não são ainda aprovadas assim tecnicamente, né? A gente não Tem usa nada, no nosso processo aqui, a gente não usa nada que não exista já estudos pré-definidos pela engenharia civil, tá? Tudo que a gente faz é tudo galgado aí em conhecimento técnico que a gente encontra, né, nas técnicas e estudos da engenharia civil, tá? Até para poder passar esse conhecimento para frente. Eu acho que é muito importante isso, foi uma das coisas que a gente, desde o começo, já teve consciência, né? Que para passar conhecimento, tu tem que estar certo do que tu está falando, né? Então, existiu aí, e ainda existe até hoje, né? Um acompanhamento muito forte aí, né? Dos estudos e técnicas aí da engenharia civil. Eu estou sempre em cima de conteúdo, né? Eu estou sempre conversando com profissionais da área, né, tirando qualquer dúvida que eu possa ter, para que eu passe, né, essas dúvidas para vocês, tire essas dúvidas com vocês, né, com o máximo de certeza possível, né? E a gente sabe também que tem muita coisa ainda para aprender, porque é um universo muito grande, sim, sabe? Sim. Por mais que a gente tenha estudado pra caramba, a gente sabe que tem muita coisa para estudar ainda, sabe? Tem muito material. O mais difícil, talvez, né, é essa tradução, né? Você pegar o conteúdo técnico, que realmente é muito técnico, né? Quando eu estou conversando com o engenheiro, a gente tem um que fez a assessoria aqui com a gente, que ele é especialista em patologias de concreto, então o cara é só problema de concreto, só que tipo assim, primeira vez que ele falava comigo eu ficava assim só tonto, né? Piscando, assim, não entendia nada, porque o linguajar é muito diferente, é muito técnico, né? As palavras, os produtos, enfim, né? Então, num primeiro momento foi um trabalho de
que construir o conhecimento, construir o linguajar, né? Entender o que cada coisa funciona. Tive que estudar muito, ainda tenho que estudar muito até hoje, né? E depois começar a traduzir isso para a nossa realidade, né? Porque não são todos os produtos que são aplicáveis para pequena escala, não são todos os produtos que a gente consegue comprar se não for, né? Uma grande empresa, não consegue comprar em grande quantidade. Então, ou por não morar muito perto da capital. A gente não é nenhum grande centro urbano, então já é mais difícil de encontrar alguns produtos, né? Então teve uma adaptação enorme, né, de tudo que a gente encontrou e teve conhecimento para a nossa realidade, né? E depois dessa adaptação, teste, né, gente? Tudo que a gente adapta e testa, né? Vai respaldo, conversa com o profissional, leva o produto para o engenheiro vem aqui na nossa produção, acompanhou o nosso processo, definiu os traços junto com a gente, né? E mesmo os traços que o engenheiro conversa com a gente não eram muito aplicáveis, não faziam muito sentido para os vasos concretos, né? Então o que aconteceu? Existiu uma troca muito grande entre a gente, né? Entre o que existe hoje, porque a necessidade que a gente tem na engenharia civil que eles usam é uma, né? Para vaso de concreto é outra. Então teve que ter uma conversa, né? De adaptação mesmo, assim, olha, então essas são as técnicas que a gente tem, isso aqui é o que a gente precisa. Então vamos começar a meio que criar, né? Traços que num primeiro momento não seriam utilizados aí necessariamente para a construção civil para a gente usar para cá. Enfim. Várias adaptações, né? É muita coisa. São coisas que a gente realmente teve que pegar e adaptar para o nosso mundo, assim, literalmente. Mas adaptar, né? Com respaldo, né? Com conhecimento. Não é simplesmente, fiz assim, deu certo. Ou tipo, acho que assim dá certo, né? Tem muita gente que, né, fala, fiz assim a vida inteira, nunca deu problema, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tem que entender o porquê que tá tudo certo, né? O que fez dar certo, qual foi a quantidade que deu certo, qual é a temperatura que funciona. Né? Então E assim, infelizmente, isso a gente ficava muito assustado, assim, no começo. Assustado no sentido de quase com desespero, né? Infelizmente. Porque o conhecimento estava ali de uma certa maneira, né? Só que a gente não entendia ele, né? E não via maneiras de aplicar. Aprender de uma forma que a gente entendesse. Isso daí que surgiu o Par de Vasos Ensina, na verdade. Foi exatamente dessa nossa fase, né? De apesar de já estar fazendo vasos há 2 anos, de já entender muito, achar que entendia, né? Muito sobre concreto e cimento, a gente se deparar com um universo desse, né? Tão técnico e com tantas possibilidades e não conseguir, né? Tirar proveito disso 100%, não entender isso. Foi daí que veio a ideia do Par de Vasos Ensina, né? De fazer esse trabalho de tradução, né? De toda essa técnica, de todo esse conhecimento que a gente está tendo para um linguajar mais simples, né? E a gente ficou 2 anos testando, assim, antes de tornar a marca oficial, assim, antes de decidir, né, que realmente seria isso. E nesse começo, assim, por mais que tu queira fugir, infelizmente, principalmente se tu começa sozinho, assim, sem nenhum respaldo, esse momento do problema, ele vai chegar, sabe? Infelizmente vai chegar uma hora que tu vai ter que parar e vou ter que entender o que está acontecendo aqui. É muito difícil, assim, acho que não sei nem se existe, né, um autodidata que vai fazer e já vai funcionar, sabe? Tem que ter um conhecimento de alguma coisa. Pode funcionar, mas às vezes a pessoa não vai entender o porquê que funciona. Porque aí vai funcionar de um dia, às vezes ele vai ele vai tentar replicar aquele mesmo traço ou aquela mesma técnica e ele não vai conseguir replicar 100% porque ele não entende todo o processo, né? Então isso acontece muito também. Às vezes, poxa, por que os primeiros, tipo assim, quando a gente começou a vender e deu os problemas de trinca, né? A gente já vinha fazendo vasos fazia um tempão e não dava trinca, né? E por que deu trinca naquele momento e eu não mudei nada no meu traço, não mudei a marca de cimento que eu usava, né? É só através do conhecimento que a gente vai entender isso, né? Das técnicas que a gente está implementando, mas de como a gente está implementando, né? E dos fatores externos aí que vão estar influenciando também na tua produção, né? Então, depois de 4 anos, mais de 4 anos aí na luta, hoje a gente tem esse resultado aqui. Para quem não conhece ainda o nosso trabalho, né? Essas aqui são peças, acho que do ano passado, né, Marcos? Peças mais recentes. E deixa eu mostrar para vocês uma aqui mais recentezinha, que hoje o nosso foco ele tá bem forte em peças granilite, né?
A gente se encontrou muito, assim, curtiu muito fazer esse efeito. E a gente viu que os clientes gostaram bastante também, né? A própria técnica tá muito em alta, assim, na decoração. E a gente se aperfeiçoou, né, no granilite. Então, hoje o nosso grande foco é essa técnica aqui. A gente faz os vasos, os cinzas, concreto tradicional aí, mas a gente hoje também trabalha bem forte com o granilite, tá? Vamos ver, show! Deixa eu ver o comentário aqui. Aguardando ansiosos o curso, que legal, para ganhar segurança e conseguir manter uma linha de produção. É isso aí, vambora, vamos junto. Que legal. Ela pergunta se a gente também faz pesquisa de referência. Vamos fechar nossa live com essa pergunta aqui, então. Deixa eu voltar aqui, né, pro vídeo. Sim, assim, a pesquisa de referência, ela faz parte, assim, né, do teu trabalho como uma marca, assim, é muito importante a gente entender o que está acontecendo no nosso universo, né? Às vezes conhecer possibilidades que a gente não conhece, né? É comum a gente estar procurando, às vezes, conhecer um material que a gente nem sabe que dava para trabalhar, né? E ver alguém trabalhando, às vezes não dá mesmo, às vezes a pessoa está trabalhando e realmente não dá para trabalhar com esse material. Mas, enfim, referências fazem parte, eu acho que são super válidas, né? Se a gente ficar só na nossa cabeça, não funciona muito bem. Mas eu acho que as pessoas têm que se ligar em tratar referências como referências, né? Para referenciar em criar uma coisa nova ou pra uma coisa, né, da tua maneira, ou inspirar você, né? A gente tem que tomar cuidado para não misturar muito isso com essa referência acabar virando uma cópia, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Tem que se ligar, mas eu acho que precisa sim, a gente só não precisa ser fã da referência, refém da referência para criar. Eu acho que a referência ela tem que ser, a hora de buscar a referência tem que ser bem dosada, porque senão a gente acha muito, de uma certa maneira é fácil, né? De você se apropriar de referências e se apropriar disso tudo para criar peças. Só que pode acontecer de você se acostumar com esse processo, né? Então, toda vez que você for criar, você precisa ver referência para criar, né? E talvez isso não seja interessante, talvez isso possa acabar aí castrando a tua criatividade um pouco, né? Então, é bacana a gente buscar referência, eu busco referências, né? Mas é bom também a gente tentar fazer umas coisas por a gente mesmo, às vezes, né? Ou no que você pode fazer no primeiro momento, eu quero criar produto X, tá? Então não vê nada, vai lá e tenta tirar qualquer coisa da sua cabeça, né? Não importa o que seja, não seja, não julgue nesse momento as suas ideias, né? Não existe ideia ruim, né? Existem ideias. Vai lá, faz os teus esboços, cria os teus projetos. Beleza, já tirei tudo da minha cabeça. Mas agora eu quero ver o que de referência, né, eu posso adaptar ou melhorar ou influenciar esse projeto. Isso é uma maneira bacana de a gente tentar fugir, né? Porque às vezes a gente cai numa cópia mesmo inconscientemente. Faz o contrário, né? Primeiro ver o que os outros estão fazendo para tentar criar. Porque se você faz isso, vê o que os outros estão fazendo para depois tentar criar, vai influenciar. É muito fácil a gente ser influenciado até inconscientemente, porque acontece, é normal. Então, tentar num primeiro momento criar a peça, já desenvolvi um formato assim, ou essa técnica que eu quero usar, agora vou dar uma olhada em outras coisas que podem ajudar esse projeto, né? Aí bacana, pode ser que influencie, pode ser que nada influencie e o seu projeto já está bacana, assim. Então, às vezes, tentem inverter isso para tentar, né, não ficar tão influenciável, né, das referências, assim. E não busquem referências óbvias, né? Se você vai fazer vasos de concreto, não busque por vasos de concreto, né? Busque por outras coisas de concreto, ou até mesmo outros materiais, né? Porque se você for em cima, né, do que você está criando, a possibilidade de acontecer essa questão da cópia, mesmo que inconscientemente, é muito grande. Então, tente se cercar de conceitos específicos, né, para criar tais peças e ir atrás desses conceitos em outras atmosferas, em outros ambientes que não sejam o de vaso de concreto, né? Porque existe, gente, é só você treinar o seu olhar, treinar a sua cabeça, o seu processo criativo,
que dá pra gente buscar referência em absolutamente tudo. A gente fez uma live sobre uma coisa parecida, né? Acho que a live é onde buscar inspiração. Acho que sim, tem um conteúdo desse aqui. Dá uma olhadinha, que eu acho que foi bem legal, né? Dá uma olhadinha no IGTV, no YouTube também tem, tá? Ai, gente, então é isso, né? Que bom que vocês gostaram do papo, a gente super adorou também, as perguntas foram muito legais, né? Ó, ela complementou aqui que ela gostou da técnica contrária, sacada boa, não ficar refém de cópia. Todo mundo tem criatividade dentro da gente, basta parar, olhar pra dentro aqui e imaginar o que tu tem vontade de criar, o que faz sentido pra te criar, né? E no começo, principalmente no começo, quando você não tem o costume de botar a mão, né, literalmente a mão na massa para criar alguma coisa, é normal você botar a cara no papel para criar uma coisa e não sair nada, né? Então, nesse primeiro momento, tá tudo bem, vá atrás de referência para você entender as possibilidades, entender o que pode fazer, né? Mas sempre vá treinando, né, esse teu lado para tentar fazer sem estar refém disso tudo, tá? Mas é prática, gente. Vamos botar para fazer. O primeiro não vai sair bom, o segundo não vai sair bom, o terceiro não vai sair bom e daí... Calma, também não é tanto... Não, mas é prática. Tudo que a gente faz... Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Aí, ó, plantando amor em vasos. Já é bonito o nome do perfil, né? Dizendo que amamos vocês. Ai, que massa, gente. Que bom, então, que vocês gostaram. Obrigada por estar mais uma noite aqui conversando com a gente. Amanhã tem mais conteúdo no Instagram. E já a gente volta, então, semana que vem com mais live, tá? Um beijo, obrigada por terem acompanhado, pessoal. Tchau, povo. Até mais.